Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Clóvis, sou professor de Direito Constitucional, sou mestre em Direito pela Universidade de São Paulo e na aula de hoje nós vamos tentar entender um pouquinho sobre os princípios constitucionais fundamentais, aqueles princípios que dão base e estrutura para a nossa Constituição Federal. O objetivo da nossa aula aqui hoje é tentar compreender como funcionam os princípios no ordenamento jurídico brasileiro. Isso que tem muita relevância para a melhor compreensão do direito constitucional como nós o conhecemos. A Constituição Federal de 1988, o texto constitucional de 5 de outubro de 1988, é um texto que privilegia em muito a ideia de princípios. Então, o objetivo da aula de hoje é tentar mostrar para os alunos o que se compreende sobre princípio, qual é a ideia de princípio, tentar diferenciar os princípios das regras, especialmente a partir da diferenciação trazida pelos professores Robert Alexi e Ronald Working, e também nós vamos apresentar os principais princípios que estruturam o ordenamento jurídico brasileiro, em especial a Constituição Federal de 1988. Então, para começar a nossa aula e apresentar um pouquinho mais sobre a ideia de princípio, eu vou começar com uma pergunta que muitos professores de direito, talvez todos, comecem suas aulas com essa pergunta. O que é princípio? Durante toda a faculdade, da Faculdade de Direito, os alunos de Direito que estão aqui me ouvindo, durante toda a faculdade muitos alunos vão se perguntar o que é princípio, ou o professor chega nas primeiras aulas perguntando o que é princípio. Princípio nada mais é, como o próprio nome diz, é o início de algo. Então, se eu tenho o princípio, o início de algo, é o começo, a origem, o ponto de partida de algo. Essa é, na linguagem comum, na linguagem coloquial, é o que nós compreendemos sobre o princípio. Mas, professor, o que interessa princípio para nós aqui na matéria, na disciplina de Direito Constitucional? Os princípios, no âmbito do Direito Constitucional, nós podemos compreender eles como o ponto de partida das normas constitucionais. Nós vamos ver daqui a pouquinho, existem alguns autores que até compreendem que os princípios são mandamentos estruturantes de todo o ordenamento jurídico. Portanto, os princípios eles têm a função essencial no direito constitucional de serem o ponto de partida das normas. Nós normalmente baseamos as normas no direito brasileiro em princípios. Nós temos princípios que estruturam todo o ordenamento jurídico. Antes de começar a destrinchar o conceito de princípio, eu preciso aqui trazer algumas considerações, algumas advertências sobre a ideia de princípio. E para isso eu vou me valer de um texto de um grande autor de direito administrativo, mas que tem bastante influência para o direito constitucional brasileiro, que é o texto do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. O professor Celso Antônio Bandeira de Mello, durante muitos anos, foi professor e ainda é professor da Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, da disciplina de Direito Administrativo, e o professor Celso Antônio entende que os princípios são os mandamentos nucleares do ordenamento jurídico. O que ele quer dizer com isso? Eu vou ler um pouquinho, um trecho do livro do professor Celso Antônio Bandeira de Mello, para nós tentarmos entender o que o professor Celso Antônio diz a respeito dessa ideia de mandamento nuclear do ordenamento jurídico. Então eu vou ler aqui. O princípio é um mandamento nuclear de um sistema, verdadeiro alicerce dele. Disposição fundamental que se irradia sobre diferentes normas, compondo-lhes o espírito e servindo de critério para sua exata compreensão e inteligência. Exatamente para definir a lógica e racionalidade do sistema normativo, no que lhe confere a tônica de que lhe dá sentido harmônico. Então, vamos tentar entender aqui o texto do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Esse trecho é do curso de Direito Administrativo do professor Celso Antônio Bandeira de Mello. Então, o que o professor está querendo dizer aqui? Que os princípios, eles são a base de um sistema. Eles são o verdadeiro alicerce. A forma que o ordenamento jurídico brasileiro se constrói é a partir da ideia de princípio. E é a partir da ideia de princípio que se irradiam diferentes normas. Então, os princípios, eles têm uma influência muito grande na questão interpretativa das normas. É por isso que os princípios eles também ajudam na compreensão e inteligência do sistema. Vou explicar um pouquinho sobre isso. A ideia de princípio no ordenamento jurídico brasileiro, ela contribui para que esse sistema normativo
tenha uma maior racionalidade e uma maior lógica. Os princípios, eles especialmente são mecanismos de interpretação. Então, os princípios, eles auxiliam na interpretação das normas jurídicas. E como o ordenamento jurídico brasileiro, especialmente o texto constitucional de 1988, é muito baseado em princípios, nós temos muita relevância e os princípios, eles vão ter muita importância para tentarmos destrinchar aquilo que a Constituição diz. É muito comum que o Supremo Tribunal Federal, ao interpretar a Constituição, ele se valha de princípios. Então, a ideia de princípio, a ideia trazida pelo professor Celso Antônio Bandeira de Mello, é que os princípios são nada mais do que a base do ordenamento jurídico. Nós temos a construção de todas as normas que integram o nosso sistema normativo a partir da ideia de princípio. Quando nós começarmos a ver quais princípios que integram o texto constitucional, talvez isso fique um pouco mais claro. Mas, para tentar compreender os princípios, nós precisamos também entender aquilo que não é princípio. Tá? Existe um grande debate entre dois professores, o que está aqui embaixo é o professor Robert Alexy, é um professor alemão, um professor natural, que é vinculado à cadeira de filosofia do direito, então ele é considerado na Alemanha como um filósofo do direito, e abaixo dele está o professor Ronald Dworkin, já falecido, o professor Robert Alexy ainda é vivo, o professor Robert Alexy falecido no início dessa década, acho que, se não me engano, foi no ano de 2012, 2013 que ele faleceu, e o professor Robert Alexy, o primeiro aqui embaixo, ele traz uma ideia que ficou muito famosa no direito brasileiro sobre a teoria dos princípios. O professor Robert Alexy tem um livro chamado Teoria dos Direitos Fundamentais, em alemão Theorie der Grundrechte, que é um livro que influenciou muitos juristas brasileiros, em que ele estabelece uma ideia de direitos fundamentais, uma teoria dos direitos fundamentais. E nesse livro, que ficou muito famoso, o professor Robert Alexy ele tenta dar a sua interpretação a respeito de princípios. O professor Robert Alexy ele entende que os princípios funcionam como mandamentos de otimização. O que quer dizer esses mandamentos de otimização? Os princípios, como eles têm uma função interpretativa, eles auxiliariam o intérprete da lei na hora que eu tenho uma incompletude das normas. Então, quando nós temos uma questão que as normas jurídicas, as normas constitucionais, não conseguem resolver claramente os problemas de direito constitucional, os problemas da vida real, é aí que vão entrar em jogo os princípios. Então, os princípios, eles auxiliam na interpretação, eles otimizam a interpretação. É por esse motivo que Robert Alexy define que os princípios são mandamentos de otimização. Por sua vez, o Ronald Dworkin ele traz uma ideia de distinção entre regras e princípios. Então, diferentemente do professor Robert Alexy, o professor Ronald Dworkin entende que os princípios eles têm uma função interpretativa, mas que eles não substituem as regras. E para isso ele propõe uma distinção neste livro chamado Levando os Direitos a Sérios, que é um livro muito famoso, Taking Rights Seriously, publicado originalmente em inglês, tem tradução para português. O professor Ronald Dworkin ele propõe a ideia de uma distinção forte entre princípios e regras. Vou tentar explicar aqui para vocês, para compreenderem essa distinção entre princípios e regras. O professor Ronald Dworkin ele coloca a regra do tudo ou nada. O que quer dizer isso? O professor Ronald Dworkin compreende que nós vamos ter uma regra toda vez que ela não admite flexibilização. Então imaginemos a regra da legalidade, né? O estabelecimento de que a administração pública, por exemplo, só pode fazer aquilo que a lei lhe permitir, né? Ela comporta exceções? Raríssimas exceções. Então, a partir disso, o Ronald Dworkin interpreta que as regras são aquelas que não admitem flexibilização. É por isso que Ronald Dworkin coloca que vale o jogo do tudo ou nada. Ou é regra sempre, ou, se não é sempre regra, é um princípio. Por quê? Ele coloca a distinção forte entre princípios e regras. Então, para ficar mais claro aqui, o professor Ronald Dworkin entenderia que a legalidade não seria um princípio, mas sim uma regra, porque ela não admite
exceções. Diferentemente do, por exemplo, do princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana, o qual nós vamos analisar com mais afinco, vamos analisar detalhadamente, o princípio da dignidade da pessoa humana é o alicerce do ordenamento jurídico brasileiro. Ele talvez seja o princípio mais importante do ordenamento jurídico brasileiro, em que pese sofra muitas críticas da doutrina sobre a sua real compreensão. Mas Dworkin coloca que existe uma distinção entre princípios e regras. Então, quando nós vamos analisar vários princípios no direito constitucional, em verdade nós vamos ter regras. Essa discussão sobre princípios e regras é algo que está muito premente na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, algo que está muito presente nas discussões atuais sobre o direito constitucional como nós o conhecemos. Mas, para sintetizar a ideia de ambos os professores, eu estou simplificando bastante a ideia dos professores. Eu sugiro que, inclusive, vocês aprofundem o estudo desses dois autores que têm muita relevância para o direito constitucional como nós o conhecemos. Então, Robert Alex entende que os princípios são mandamentos de otimização, eles auxiliam na compreensão das normas constitucionais, funcionando como mandamentos de otimização. Então, eles otimizam, eles auxiliam, eles ajudam na tomada de decisões por parte do intérprete da Constituição. Por sua vez, Ronald Dworkin traz uma distinção entre princípios e regras. Ele traz a regra do tudo ou nada, em que se uma determinada norma não admite flexibilizações, ela vai ser uma regra, enquanto que o princípio admitirá flexibilizações. Por isso que é a regra do tudo ou nada. Tá? Para dar o exemplo, eu dei o caso do princípio da legalidade, que em verdade é uma regra, porque não admite violações, não admite exceções. Tá bom? Quais são as funções dos princípios? Nós falamos muito o que é princípio, mas nós não discorremos aqui sobre aquilo que é princípio. Qual é a função essencial dos princípios? Como vocês devem ter percebido a partir do slide anterior, da explicação anterior, os princípios eles funcionam como integradores. O que eu quero dizer com isso? Eles auxiliam na resolução de casos concretos. Então, nós vamos ter a função principal de um princípio é dar norte em decisões que não fiquem claras a partir das regras estabelecidas. Por isso que eu coloquei aqui, força integradora em eventuais casos em que não seja possível a resolução por meio das regras. Então, nós vamos ter a incidência de determinados princípios, na maioria das vezes, quando nós não conseguimos resolver uma determinada questão a partir das normas como nós a colocamos. E Ronald Dworkin, em sua obra, grande obra, Levando Direitos a Sério, Taking Rights Seriously, estabelece que os princípios eles auxiliam na resolução de casos difíceis. Então, todas as vezes em que as normas constitucionais não conseguirem resolver os casos concretos, aí sim nós vamos ter a incidência dos princípios no direito constitucional. Ele coloca os hard cases, ou os casos difíceis. Depois eu vou falar um pouquinho sobre esses casos difíceis. Então essa é a função principal dos princípios. A sua função essencial é dar a integração aos casos em que não seja possível a resolução por meio das regras. E em terceiro ponto, ali no terceiro bullet, eu coloquei a interpretação que dois autores bastante relevantes no direito constitucional português, o professor Vital Moreira e o professor José Joaquim Gomes Canotilho, eles também defendem que os princípios são a base das normas jurídicas. Então é por isso que existem determinados princípios que são verdadeiras normas, que são preceitos tão importantes que são quase valores essenciais da Constituição como nós a conhecemos. Basta pensar no princípio republicano, no princípio da legalidade, no princípio da separação dos poderes. Então, nós temos princípios que são verdadeiras normas, que se equiparam à condição de normas. E por fim, pessoal, o último bullet ali, eu destaquei que os princípios têm função ordenadora no ordenamento jurídico. Pode parecer um pouco repetitivo, mas se os princípios eles são a base de um determinado ordenamento jurídico, ou como o Celso Antônio Bandeira de Mello coloca, são o alicerce do ordenamento jurídico, os princípios eles também ajudam na função de organização do ordenamento jurídico. Então, quando nós temos uma questão
por exemplo, de incongruência de uma determinada norma ou invalidar determinadas normas, os princípios eles auxiliam na organização do ordenamento jurídico. Sempre lembrar que a ideia do ordenamento jurídico, a ideia do sistema jurídico, pressupõe sempre a coerência e a unidade. Essa é a proposta, por exemplo, do professor Klaus Canaris, né, um autor alemão de bastante relevância para a filosofia do direito. Então, os princípios eles têm essa função de ordenação. Né? Os princípios eles auxiliam nessa ideia de organização do ordenamento jurídico como nós o conhecemos. Quais são os princípios constitucionais que nós temos na nossa Constituição Federal? Essa organização aqui é trazida por ninguém menos que o professor José Afonso da Silva. Ele divide em, deixa eu ver aqui, 5, 6, 7, 8. Né? Ele divide em 8 tipos de princípios diferentes. Então, nós temos o princípio relativo à existência do Estado. Então, ele dá o exemplo do princípio federativo, o princípio da soberania e do Estado democrático. Então, esse primeiro ponto são os princípios que regem a existência do Estado, então ajudam a compreender o Estado, a própria existência, a ideia de um Estado. O segundo são os princípios em relação à forma que o Estado se organiza, quanto à forma de governo. Basta lembrar o princípio republicano, a ideia de república. Os princípios relativos à organização do Estado, nós temos a ideia do princípio da separação dos poderes, o qual nós vamos ver que é uma das bases do nosso direito constitucional, como nós o conhecemos, especialmente o direito constitucional brasileiro, que é muito pautado no princípio da separação dos poderes, assim como a maioria das constituições ocidentais. Em quarto ponto, nós temos os princípios em relação à organização da sociedade, então, que auxiliam a sociedade a se organizar. Os princípios relativos à vida política, então, a forma de organização da política, o princípio da isonomia, o princípio da participação popular. Nós temos vários princípios que se originam da vida política. Nós temos os princípios democráticos, então a ideia de eleições, os princípios que regem o regime democrático, a participação popular, a transparência. Então nós temos uma série de consequências na ideia dos princípios relativos ao regime democrático. Nós temos, por penúltimo, os princípios, a prestação positiva do Estado. O que quer dizer isso? Quando o Estado é obrigado a prestar um serviço, então atuar de uma forma positiva e não negativa. Então, prestar o serviço, nós falamos muito disso quando nós temos a ideia de educação, a ideia de saúde, que são direitos garantidos pela Constituição Federal de 1988. E por último, os princípios relativos à comunidade internacional, os princípios que devem reger a República Federativa do Brasil no que tange a suas relações com governos estrangeiros. Então, o que o Brasil deve procurar quando ele se relaciona com países estrangeiros? Nós vamos ver que um princípio basilar dessa ideia que está exposto na Constituição Federal é o princípio da não intervenção. Então, o Brasil não pode intervir nos assuntos, nos negócios jurídicos de outros países. Então, cada país tem que ter respeitado as suas decisões conforme a sua organização interna. A mesma coisa se diga em relação aos outros países com o Brasil. Então, é um dos valores, um dos princípios da forma de relacionamento do brasileiro com a comunidade jurídica internacional, com os estados estrangeiros. Então, nós temos todos os princípios que organizam o Brasil e as suas relações com entidades internacionais, seja órgãos de direito internacional público, como os países, e entidades como a Organização das Nações Unidas, a Organização Mundial da Saúde, a Organização Mundial do Comércio, então, que ajudam no relacionamento do Brasil com outros países e com outras organizações internacionais. Então nós temos, o professor José Afonso da Silva classifica em 8 princípios que são organizados a partir do texto constitucional e que nos auxiliam na ideia de uma Constituição coesa, de uma Constituição harmônica. O professor José Afonso da Silva ele ainda diferencia em princípios fundamentais e princípios de direitos constitucionais. Direito constitucional, perdão. Então, o que é essa diferença? Ele entende que nós temos alguns princípios que integram o direito constitucional, mas que eles são tão relevantes e tão importantes que eles acabam sendo princípios essenciais para o direito como um todo. Então, nós temos os princípios fundamentais e os princípios que regem o direito constitucional. Os princípios fundamentais integram o direito constitucional positivo,
pois explicitam as valorações políticas fundamentais do legislador constituinte. Então, o que ele quer dizer com isso? Que nós temos uns princípios que regem todo o ordenamento jurídico, mas que eles estão inseridos no direito constitucional. E os princípios gerais têm importância para o direito constitucional, tal como a rigidez constitucional, supremacia da Constituição, poder constituinte, entre outros. Então nós temos verdadeiros princípios que regem todo o ordenamento jurídico, que são integrantes do direito constitucional, mas que não são restritos ao direito constitucional. Vou dar um exemplo. É muito comum que no âmbito do direito penal, por exemplo, se fale muito no princípio da legalidade. Por quê? Ninguém poderá ser preso ou deixar de ser preso senão em virtude de lei. Né? Então nós temos a lei como mecanismo fundamental de manutenção da liberdade do cidadão. Vocês concordam comigo que o princípio da legalidade é exposto no âmbito da Constituição Federal de 88, no artigo 5º. Então nós temos princípios constitucionais que têm muita relevância para outras matérias do direito, não só do direito constitucional, mas como o direito penal, por exemplo. O princípio da legalidade, é impossível nós pensarmos no princípio da legalidade sem falar do direito penal. Ou mesmo nós não conseguimos pensar numa ideia de direito administrativo sem olhar o princípio da legalidade. Por quê? Só é lícito à administração pública fazer aquilo que a lei permitir. E quando a lei não permitir, é proibido. Então a ideia de legalidade na administração pública é um ponto muito importante. Tanto que o artigo 37 da Constituição coloca que a administração pública brasileira é regida por 5 princípios: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, um princípio que tem uma normatividade tão grande que é capaz de reger a própria administração pública como o princípio da legalidade. Então, para tentar deixar mais claro aqui, eu gostaria que vocês entendessem que os princípios fundamentais, eles integram o direito constitucional, mas a ideia de princípios fundamentais, eles transcendem o direito constitucional, porque eles vão ter importância para outros ramos do direito, tá? Como, por exemplo, o direito penal, o direito administrativo. Eu dei vários exemplos aqui. Então nós temos vários princípios que estão expostos no texto constitucional, mas que têm muita relevância para a compreensão do direito brasileiro como um todo. Vou começar aqui com o primeiro princípio exposto pelo artigo 1º da nossa Constituição Federal, né? O artigo 1º da Constituição coloca que a República Federativa do Brasil, formada pela união indissolúvel dos estados e municípios e do Distrito Federal, constitui-se em Estado democrático e tem como fundamentos. Então, o que nós extraímos aqui desse texto do artigo 1º da Constituição Federal? Nós extraímos pelo menos 2 princípios. Né? O primeiro princípio, o princípio federativo, a ideia de uma federação. Então, o Brasil é uma república federativa, então nós temos o princípio federativo e também o princípio republicano. É o princípio que rege o Brasil, é a república, ou seja, o Brasil ele é regido pelos seus cidadãos. Então nós não temos um rei, nós não temos um dono, é a res pública, é formado a coisa pública. Então no artigo 1º da Constituição Federal nós já temos 2 princípios, que é o princípio federativo e o princípio republicano. Eu gostaria de fazer algumas observações em relação ao princípio federativo. O princípio federativo no Brasil é a ideia de que nós temos uma federação. Então, União, Estados, municípios e o Distrito Federal. O modelo constitucional brasileiro é um dos poucos que adota o município como integrante da federação. O Brasil ele adota uma postura um pouco inovadora no que tange à proteção do município e o reconhecimento do município como um ente federativo. Na maioria dos países, especialmente nos Estados Unidos ou mesmo na França, nós temos a ideia que o município não integra a república. Né? Na França é um sistema unitário, vou explicar um pouquinho o que é, e nos Estados Unidos é um sistema federativo. Mas o Brasil é um dos poucos países que reconhece em sua Constituição o município como um ente federativo. É um modelo que praticamente só o Brasil adota. Mas o que nós compreendemos por federação? A federação nada mais é do que uma ideia que eu mostrei para os alunos de Direito Constitucional, uma ideia que vem da Constituição norte-americana, que é a divisão do poder em União e Estados. Né? Então, os Estados se unirem para criar um governo federal forte e que tenha recursos em prol da proteção dos Estados. Né? Então, o modelo federativo é o modelo adotado
pela Constituição Federal Brasileira de 1988. E o modelo federativo, ele se diferencia do modelo do Estado unitário. O modelo federativo, ele pressupõe sempre a divisão entre uma União e os Estados. Professor, é assim no Brasil? Sim, é assim que é no Brasil. Existem outros países que adotam o modelo federativo? Vários, inúmeros. Nós temos, por exemplo, o modelo da República Federal da Alemanha, a Alemanha Ocidental, que depois se uniu com a Alemanha Oriental e formou a República Federal da Alemanha. A Alemanha possui o Bund, que é a União, né, o Bundesland, que significa federação em alemão, e o Länder, que são os estados. Né? Então, na Alemanha nós temos os estados, o estado da Saxônia, o estado da Baviera, nós temos vários estados que integram a União Alemã. Mas na Alemanha, por exemplo, os municípios não integram a federação. Então, o sistema federativo pressupõe uma divisão de competências. Então, cada ente federativo vai ter a sua respectiva competência. É diferente de um Estado unitário. Professor, qual país adota o sistema do Estado unitário? A França, a República Francesa, adota o sistema do Estado unitário. Então não existem estados na França. Existem as regiões administrativas na França, por exemplo, a região de Île-de-France, a região de Provence. Nós temos várias regiões administrativas. Mas essas regiões administrativas são formas que o Estado francês arranjou para melhor organizar a sua administração pública. Então não significa dizer que essas regiões integram a federação. Então é por isso que nós temos uma ideia de um todo, é único. Nós temos um Estado unitário, nós não temos federações. Outro país que adota o sistema unitário é a Colômbia, a República da Colômbia. A Colômbia também é um modelo de Estado unitário. Então a diferença entre Estado unitário e Estado federativo é que no Estado unitário nós temos somente um ente federativo, que é a República como um todo. E daí as divisões entre municípios e estados são fundamentos realizados internamente. Então nós não temos o reconhecimento dos entes federativos como parte integrante do Estado, diferentemente do Estado federativo, em que nós temos o reconhecimento de uma União e dos Estados. O modelo brasileiro, desde 1891, desde a Constituição Republicana de 1891, era um modelo de Estado federativo. O Brasil já adotou o modelo do Estado unitário? Sim, o Império Brasileiro no século XIX, regido pelo imperador Dom Pedro I e depois, posteriormente, pelo seu filho Dom Pedro II, de 1822 a 1889, foi um modelo de Estado unitário, em que existia somente o Império do Brasil. Existiam as vilas, existiam as províncias, mas elas não integravam uma federação. Era algo único, era o Império Brasileiro. Então, não se reconhecia esses entes como integrantes de uma federação. Era um todo só, que era o Império Brasileiro. Tá bom? E a consequência de nós adotarmos um Estado federativo é a impossibilidade de desmembramento desse território. Tanto que existe na Lei de Crimes Eleitorais um crime que é, o artigo 11, tentar desmembrar parte do território nacional para constituir país independente. Vocês conhecem, existem vários movimentos pelo reconhecimento daquela questão do Sul é meu país. Então nós temos vários movimentos que pedem a independência de vários estados brasileiros, mas em verdade a separação dos estados brasileiros do Brasil é algo inconstitucional. Por quê? Porque o sistema federativo brasileiro ele é uma união indissolúvel, então que não pode ser desmembrada. Professor, então significa dizer que nós não podemos dividir um estado? Não. Os estados eles podem ser divididos, tanto que no ano de 2011 houve um plebiscito no estado do Pará para que se criassem 3 estados, dividisse o Pará em 3 estados. O estado do Pará fosse dividido no estado do Pará, o estado de Carajás e um outro estado que eu não me recordo. Houve uma consulta pública ao estado do Pará e a população paraense entendeu que não seria o caso de divisão do Pará em 3, porque argumentava-se que o Pará era um estado muito grande, um estado difícil de ser administrado, então a divisão em 3 estados seria muito mais congruente com o modelo federativo brasileiro. Então é possível dividir estados? Sim, eu preciso ter uma lei aprovada no Congresso Nacional a partir de um plebiscito,
né, a população vai participar desse Estado. O Supremo Tribunal Federal entendeu que essa consulta não poderia ser restrita à população dos locais separados, teria que se ouvir a população do Estado inteiro. Foi uma interpretação, se eu não me engano, de relatoria do ministro Ricardo Lewandowski, no ano de 2011. Então, nós tivemos um plebiscito para a votação do desmembramento do Estado do Pará, o que demonstra que o Estado federativo é uma união indissolúvel, mas é possível desmembrar estados. Então, a existência de um Estado federativo, uma união indissolúvel, não impede que eu separe estados, então que eu promova a reorganização dos estados no Brasil. O Brasil tem um modelo de Estado federativo organizado por 26 estados e o Distrito Federal. Lembrar para vocês que o Distrito Federal ele congrega, ele tem junto competências municipais e estaduais. Então não existe município de Brasília, existe somente o Distrito Federal. O Distrito Federal ele é único, ele não é reconhecido como um estado, ele é reconhecido como um Distrito Federal. Por quê? Porque ele congrega município e estado. Tanto que o Distrito Federal não possui uma Constituição estadual, ele é regido por uma lei orgânica e ele tem um governador, ele não tem um prefeito. Então, não existe a divisão do Distrito Federal em municípios. Até existem as cidades satélites do Distrito Federal, Ceilândia, Gama, nós temos várias cidades satélites, mas, em verdade, essas cidades satélites são organizadas a partir da ideia do Distrito Federal, cuja capital é Brasília. Então, o Distrito Federal ele é algo único no direito brasileiro. É muito parecido com a ideia do District of Columbia, né, nos Estados Unidos, que é onde está localizado o município de Washington, capital dos Estados Unidos. Também nos Estados Unidos nós temos um Distrito Federal, que é muito parecido com a ideia do Distrito Federal brasileiro, e também vários países adotam essa ideia de Distrito Federal, como por exemplo Buenos Aires, que promoveu, salvo engano, uma reforma no ano 2009 que transformou a região de Buenos Aires em um Distrito Federal. Então, separou-se a região da Plata, que é a região que integra a Buenos Aires, e se separou a cidade de Buenos Aires em um Distrito Federal. Então, aí tem uma eleição específica para o prefeito ou governador da região do Distrito Federal de Buenos Aires. Então, a ideia de Estado Federal pressupõe a divisão entre a União e os estados. Né? Então, nós só vamos ter Distrito Federal quando nós temos um ente federativo, uma república federativa. Tá? E a ideia de república também é uma ideia importante no Brasil. Existe um livro do professor José Murilo de Carvalho, que é um dos grandes historiadores brasileiros, em que ele busca remontar a ideia de formação da república no Brasil. A ideia de república no Brasil surgiu em 1889, com a proclamação da República, por militares que inicialmente não seriam vinculados a uma ideia de república. Lembrar que Marechal Deodoro não era republicano convicto, ele era monarquista e que por conta de uma desavença entre o Visconde de Ouro Preto, que era o primeiro-ministro do Dom Pedro II, e uma briga com os militares, ele acabou declarando a república. Né? Então, a ideia de república no Brasil demorou muito tempo para ser formada. Né? Então, o princípio republicano pressupõe que o Estado não tem um dono. O Estado ele é regido pela população. Então, nós não temos uma discussão sobre a própria existência de um dono do Estado brasileiro. Nós não conseguimos discutir isso. Os bens são públicos, são da União, do Estado, do município, nós não temos um dono. Né? Então, o Estado, o dono do Estado é a população. Então, essa é a ideia do princípio republicano. E o artigo 1º, inciso 1º, coloca um segundo princípio, que é o princípio da soberania, que é o princípio da soberania popular. Pessoal, a soberania ela é um dos fundamentos da República. Porque eu estou colocando aqui que o artigo 1º da Constituição tem lá que a República Federativa do Brasil, formada pela União Indissolúvel, tem como fundamentos. Então, o primeiro fundamento do inciso 1º é o princípio da soberania. A soberania é o próprio fundamento do Estado. E também a soberania, meus caros, ela é um fundamento da ordem econômica. O artigo 170, inciso 1º da Constituição Federal, coloca que a soberania
é um dos fundamentos da ordem econômica. O que significa eu dizer que um Estado é soberano? Que a sua população, o seu povo, tem possibilidade de decidir sobre os rumos da nação. Tá? Eu vou ler aqui, pessoal, uma grande decorrência do princípio da soberania. Isso aqui é uma interpretação do Supremo Tribunal Federal, é de um site que eu extraí boa parte das interpretações do Supremo, o qual eu recomendo que vocês entrem, que é chamado Constituição e Supremo, é muito fácil de achar, você coloca no Google a Constituição e o Supremo, que você vai ter a Constituição comentada por parte do Supremo e o respectivo julgado do Supremo sobre aquele dispositivo constitucional. Então é uma ferramenta bastante interessante para os alunos que buscam melhor compreender aquilo que o Supremo Tribunal Federal diz sobre a Constituição e aquilo que normalmente se interpreta a respeito do texto constitucional de 1988. Então eu vou ler aqui um trecho de uma decisão do ministro Celso de Mello, uma decisão já um pouco antiga, de 1995, que diz lá: a imprescindibilidade do uso do idioma nacional nos atos processuais, além de corresponder a uma exigência que decorre de razões vinculadas à própria soberania nacional, constitui projeção concretizadora da norma inscrita no artigo 13 caput da Carta Federal, que proclama ser a língua portuguesa o idioma oficial da República Federativa do Brasil. Então, o que ocorre? Uma ideia de soberania é nós termos uma língua própria, uma língua que rege o Estado brasileiro, que é o português. O português, existe variantes do português, existe o português brasileiro, o português africano, o português europeu continental, especialmente o português de Portugal, mas a ideia de uma língua nacional é uma das principais decorrências do princípio da soberania. Então vocês percebem que é um princípio que bastante baseado naquela concepção do José Joaquim Gomes Canotilho e do Vital Moreira, que nós temos verdadeiras normas princípios. Então são princípios que são quase normas, porque são tão importantes que se revelam como normatizadores da nossa vida. Então a soberania é um princípio bastante relevante. Por que nós usamos a língua portuguesa? Porque é uma decorrência da nossa soberania popular e da própria formação de uma ideia de cidadania. E aqui o segundo é justamente a cidadania. A cidadania é um princípio, um fundamento da República Federativa do Brasil. E como que eu concretizo a cidadania no Brasil? Nós temos, por exemplo, a possibilidade de apresentar propostas legislativas populares. Até hoje nós tivemos somente uma proposta legislativa de iniciativa popular, que foi a Lei da Ficha Limpa. Foi a primeira e única proposta de iniciativa popular. E a principal decorrência da cidadania é a participação em processos eleitorais. Então, o princípio da cidadania tem bastante relevância no que toca aos processos eleitorais. Por quê? Eu participar de um pleito eleitoral, votar e ser votado, é uma das principais decorrências da minha cidadania. Eu exerço a minha cidadania toda vez que eu voto. Agora, cidadania é você somente votar? Muitos autores colocam que não. Inclusive, essa é uma das grandes críticas da ideia de concretização de cidadania no Brasil. O professor, novamente, José Murilo de Carvalho, um dos grandes historiadores brasileiros, tem um livro chamado Cidadania no Brasil. E ele coloca que a própria concepção de cidadania foi algo muito difícil, assim como a república, de ser concretizado no Brasil. Então, a própria ideia de um cidadão que exerce os seus direitos é algo ainda muito vulgar no direito brasileiro. Por quê? Porque o cidadão ele vota e é votado, mas ele não tem a sua cidadania plenamente reconhecida. Nós temos a violação cotidiana, todo dia, de vários direitos. Então, será que seja cidadão, será que exercer o princípio da cidadania, o valor fundamental da cidadania é somente votar? É óbvio que não. Então, muito embora a cidadania se concretize por meio da votação eleitoral, é evidente que votar e ser votado não é suficiente para nós concretizarmos a cidadania. E o terceiro princípio, pessoal, é o princípio da dignidade da pessoa humana. O princípio da dignidade da pessoa humana é um dos valores mais importantes, se não o valor mais importante do ordenamento jurídico brasileiro. Ele é exposto no artigo 1º, inciso 3º, e eu vou explicar aqui um pouquinho da onde que surge essa ideia de cidadania da pessoa humana.
A ideia de cidadania da pessoa humana, ela surge essencialmente a partir da Segunda Guerra Mundial, especialmente uma grande influência da Constituição Federal de 1949, a Constituição da República Federal da Alemanha Ocidental. Então a Constituição da República Federal da Alemanha diz no artigo 1º, então é o valor mais importante da sociedade alemã, que a dignidade da pessoa humana é um valor inviolável e intangível pelo Estado. Então eu não posso ter a violação da dignidade da pessoa humana por parte do Estado. Da onde que vem essa ideia? Obviamente, o princípio da dignidade da pessoa humana, ele tem muita influência do período do nacionalsocialismo, né? Do nazismo. É evidente. Não se colocaria na Constituição alemã se a Alemanha não tivesse sofrido os horrores e os traumas do nacionalsocialismo e, consequentemente, do Holocausto, né? Que foi a morte de milhões de judeus na Europa Ocidental. Então, o que ocorre, pessoal? O princípio da dignidade da pessoa humana, ele é algo que surge a partir do pós-guerra. Então, vários países ocidentais, especialmente a Alemanha, vários países começam a analisar a possibilidade de colocar em seus textos constitucionais a dignidade da pessoa humana. Tá? E o princípio da dignidade da pessoa humana, ele tem muita relevância para o ser humano. Ele traz a ideia de que é preciso preservar a dignidade do ser humano. Então, é um princípio que rege o direito constitucional brasileiro, tanto que é um dos fundamentos da República Federativa do Brasil, conforme o artigo 1º, inciso 3º da Constituição. Então eu trouxe aqui a tradução da disposição constitucional alemã. Tá? Artigo 1º, dignidade da pessoa humana, direitos humanos, vinculação jurídica dos direitos humanos. A dignidade da pessoa humana é intangível, então não pode ser desrespeitada. Respeitá-la e protegê-la é obrigação de todo o poder público. Então nós temos a ideia de que incumbe ao poder público a proteção da dignidade do ser humano. Segundo, o povo alemão reconhece por isso os direitos invioláveis e inalienáveis da pessoa humana, como fundamento de toda a comunidade humana, da paz e da justiça no mundo. E por terceiro, os direitos fundamentais discriminados a seguir constituem direitos diretamente aplicáveis e vinculam vinculam os poderes legislativo, executivo e judiciário. Então, a Constituição alemã de 1949, que é vigente até os dias de hoje, a Grundgesetz, a lei fundamental, como os alemães dizem, ela é o fundamento, a dignidade da pessoa humana é o alicerce da Constituição Federal da República Federal da Alemanha. Tanto que estabelece que a dignidade da pessoa humana é algo intangível. Então eu não posso dispor sobre ela, eu não posso vender a minha dignidade. A dignidade da pessoa humana é algo que tem que ser respeitado por parte de todos. Especialmente, né, o distintivo aqui na dignidade da pessoa humana é essa questão que todo o poder público deve observar a dignidade da pessoa humana. Eu trouxe aqui um caso que foi de relatoria do professor Fachin, né, o professor Luiz Edson Fachin, que foi meu professor de faculdade, tenho um grande apreço pelo professor Fachin. A dignidade da pessoa humana, ela é um valor que tem muita importância para o direito constitucional brasileiro. Então, para vocês tentarem entender o que se compreende sobre dignidade da pessoa humana no direito brasileiro, eu vou ler aqui uma decisão do professor Fachin, do ano 2016, que busca concretizar o princípio da dignidade da pessoa humana. Aqui era um caso em que um cartório de registros públicos tentou cancelar, não quis proceder à análise de uma certidão de nascimento, então não quis registrar uma criança porque ela não tinha pai. Então se recusou a registrar essa criança. Então, o que o professor Fachin coloca, né, nesse acórdão que concretiza o princípio da dignidade da pessoa humana? Então ele diz lá: autorizar que se viabilize o cancelamento de registro civil por inexistência de filiação, no caso em que o declarante foi o próprio pai, falecido desde 2007, ofende, entre outros princípios, a dignidade da pessoa humana. Então, deixar de registrar uma pessoa por conta de um problema no registro é negar a sua própria dignidade. Então, a pessoa tem a propriedade, tem
o direito de ver registrado, de ter o seu registro civil, porque isso, não registrar uma pessoa, seria negar a sua própria dignidade. Então, a dignidade da pessoa humana, nós temos a incidência dela toda vez que eu tenho a violação de algo que é interior à natureza humana. Então é quase muitos autores que se filiam ao justnaturalismo consideram que seria um direito quase natural de qualquer pessoa. Então a dignidade da pessoa humana ela busca proteger dos abusos e dos excessos por parte do Estado e também dos particulares. Eu trouxe aqui dois casos bastante importantes no direito constitucional europeu e no direito constitucional brasileiro, que são dois casos que marcaram muito a jurisprudência europeia. O primeiro é o caso do Bonsai Warrior. Não sei se vocês conhecem essa expressão. Bonsai Warrior quer dizer guerreiro bonsai. Bonsai é aquela arvorezinha japonesa, pequena, então quer dizer que é algo pequeno. E o outro é o caso do Peep Show, tá? Que é um caso bastante... Eu não vou explicar aqui o que é Peep Show, peço que vocês procurem depois o que é Peep Show. Vou explicar em linhas gerais o que esses dois casos estabelecem, disseram. O primeiro caso é francês, o outro caso é alemão. Eu coloquei a primeira foto ali da discussão sobre o caso do Bonsai Warrior e o segundo é do caso do Peep Show. Então o primeiro caso, pessoal, é o caso de que na França vários bares no início dos anos 90 começaram a disponibilizar para entretenimento das pessoas que frequentavam os bares, eles disponibilizavam o serviço de arremesso de anões. É isso que você está ouvindo, arremesso de anões. Então, os anões, muitas pessoas que detêm a síndrome do nanismo, não conseguiam obter empregos. E uma das formas delas se manterem seria ir a bares e serem arremessados pelas pessoas que estavam nitidamente bêbadas e buscavam se divertir a partir desse caso horrendo. Então, uma lei municipal francesa, de um município na França, proibiu essa prática num bar. E o que aconteceu? Um cidadão francês, um cidadão que detinha a síndrome do nanismo, buscou o judiciário francês, a jurisdição administrativa francesa, para que ele tivesse o direito de ser arremessado. Por quê? Já que ele não tinha condições de se manter em um trabalho, um emprego fixo, então ele buscava ser arremessado. Então era desejo dele, o Estado francês tinha que reconhecer o seu direito a ser arremessado, porque já que ele não obtinha outras formas de se manter no dia a dia, ele queria ser arremessado. O que aconteceu? Ele não obteve êxito, as cortes administrativas francesas disseram que ele não tinha direito a ser arremessado porque, muito embora ele tinha plena disposição sobre o seu corpo, ele não poderia renunciar à sua dignidade. Então, com base no princípio da dignidade da pessoa humana, a Corte Constitucional Francesa, nos anos 90 e nos anos 2000, se eu não estou enganado também, decidiu que seria o anão litigante, a pessoa que estava litigando contra o Estado francês, decidiu-se que ele não poderia renunciar de sua dignidade. Então é um caso bastante famoso na jurisprudência constitucional francesa. E o segundo caso, eu vou pedir para vocês pesquisarem, é um caso que ficou muito célebre na Constituição, na Corte Constitucional Alemã, que foi um caso que existiam cabines de striptease chamada Peep Show, em que a mulher ficava num vidro e ela fazia o show, o seu trabalho de striptease ali naquela cabine. E a Corte Constitucional Alemã entendeu que aquele meio de exibição do corpo feminino, a partir de uma cabine fechada, aquilo seria inconstitucional. Então violaria a dignidade da pessoa humana. Então, muito embora as mulheres quisessem participar desse tipo de espetáculo, esse espetáculo violaria a Constituição alemã, porque a mulher não seria capaz, não teria capacidade de renunciar à sua própria dignidade. Então, muito embora quisesse participar desses eventos, ela não poderia, porque não é possível a renúncia de sua dignidade. Então, meus caros, eu acredito que a aula sobre princípios, a primeira parte,
é isso. Nós paramos aqui no princípio da atividade da pessoa humana e retomamos a parte 2 da aula nos valores sociais do trabalho e da livre iniciativa. Eu agradeço a todos que acompanharam a minha aula pelo YouTube e espero que vocês passem bem aonde vocês estiverem, tá bom? Muito obrigado, meus caros, e me acompanhem nas minhas redes sociais, @clovisbpinho, meu Instagram, que vocês conseguem me seguir e ter novidades sobre os materiais postados aos alunos que estão me acompanhando via YouTube, tá bom? Muito obrigado a todos e desejo um excelente dia.